Grande Deus e eterno Pai, este é o momento que nós iremos agora abrir a Tua Palavra, iremos aprender mais sobre o que o Senhor tem para nós, a Tua mensagem. Eu sou apenas um instrumento que precisa ser usado por Ti neste momento, Pai. Que eu não venha falar por mim mesmo, mas que o Senhor possa me usar. Além disso, Pai, eu clamo a Ti para que o Senhor venha abrir a mente e o coração de cada pessoa que está aqui para receber essa mensagem que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus, amém. Gente, olha, 11h30, até 1h está tranquilo, né? Vocês tomaram bem o café da manhã, né? Agora nós iremos nos alimentar do pão espiritual, né? A mensagem de hoje, nós estamos inspirados no tema da história de Elias. Primeiramente, o que quer dizer o significado do nome de Elias? Elias é: o Senhor é o meu Deus. Ele possuía esses atributos porque se apropriava das virtudes do céu e vivia de modo coerente com elas. Ele sabia quem era, né? O Senhor é o meu Deus. Ele sabia quem era o Senhor ao qual ele servia. E tem 3 características que confirmam a identidade de Elias, que seria o quê? Ele confiava na palavra de Deus, certeza da providência e proclamação da verdade. Esses serão os 3 temas centrais da mensagem desta manhã. E o primeiro ponto que nós iremos trabalhar aqui é confiança na palavra. Eu gostaria que vocês abrissem comigo 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Alguém pode ler para mim, por favor? Então Elias, o tesbita, os moradores de Gileade, disse a Acabe: ao certo, como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Que autoridade, né? Elias chegou para Acabe e disse: tão certo como diz o Senhor, não vai chover enquanto eu disser. Que autoridade, né? Isso aqui é um exemplo para nós. Mas eu gostaria de ir a fundo, né? Aqui o contexto da história em si, o que aconteceu? O povo de Israel, como sempre, nós somos um povo difícil, né, gente? Nós viemos de uma descendência, nós somos uma descendência de um povo difícil, que dá muito trabalho para Deus, né? E eles estavam novamente, depois de tudo que Deus fez por eles no deserto, de tudo que Deus fez por eles na época de Abraão, na época de Moisés, de Josué e a descendência em si, estavam eles novamente envolvidos com os deuses pagãos, adorando os deuses pagãos. E por que Deus chegou e mandou Elias ir lá e falar com o rei Acabe? Porque ele queria um posicionamento do povo, né? Queria realmente despertar. Nós vamos chegar nessa parte, nós vamos um ponto de cada vez. Primeira coisa, confiança na palavra. Isso para mim é algo muito importante. E eu gosto de viajar nas histórias da Bíblia, não só olhar a história de Elias em si, porque aqui ele foi um exemplo para nós, né? Ele recebeu a palavra, ele foi lá com autoridade e deu a mensagem que Deus queria. Mas na nossa vida, como que nós lidamos com isso? Como que nós lidamos com essa confiança na palavra de Deus? Inclusive nas orações que nós fazemos a Deus, muitas vezes bênçãos que nós estamos orando a Deus, pedindo, orando. Como que a gente lida com isso na nossa vida? Eu gostaria de viajar lá na história de Sara e Abraão com vocês.
quando Deus chegou para Abraão e disse: olha, você vai ter um filho, desse filho você vai ter uma grande nação. Qual foi a atitude de Sara e Abraão quando Deus falou isso para eles? Vocês conhecem a história, não conhecem? O que Sara fez? Ela ficou tão empolgada, né? Tão assim, desesperada, que ela não soube nem esperar. Ela já foi agir com as próprias mãos. Olha, então você vai ter que juntar com H, porque eu não consigo ter um filho nessa idade. Você vai ter que juntar com H, e aí a gente vai ter um filho. E diante de tudo isso, vejam o que aconteceu na história no final. As consequências vieram, não é verdade? As consequências vieram. Eles não confiaram em Deus. Mas mesmo assim, mesmo quando a gente erra, quando nós cometemos erros, quando nós não confiamos direito em Deus e tentamos agir com as nossas próprias mãos, Deus vai lá, Ele é especialista em transformar as maldições em bênçãos, não é? Amém. Deus vai lá, com paciência, com carinho, fala assim: olha, Abraão, de novo, agora eu vou te dar um recado que é impossível você não entender. Olha, você vai ter um filho, e desse filho é o filho da promessa, que vai ter uma grande nação. Mas esse filho vai ser com a sua esposa Sara, legítima, com a sua esposa, não é outra mulher, é a esposa que você tem. E aí, toda essa história durou o quê? 20 anos para eles receberem a bênção de Deus, porque eles não confiaram o suficiente na palavra de Deus. Muitas vezes nós fazemos isso. Eu tenho gente, eu estudando esse sermão, esses dias, né, nós também estamos participando de uma sala em que nós estamos fazendo ano bíblico, e nós estamos estudando patriarcas e profetas, estudando essas histórias. E cada dia que eu vou estudando uma coisa, eu vou vendo assim, eu cometendo os erros do povo de Israel. A gente exatamente repetindo o que eles fizeram antigamente. Nós agimos assim muitas vezes, né? E mesmo assim, Deus, Ele tem paciência conosco. Amém. Mas é importante dizer que mesmo nós não confiando na palavra de Deus, erramos, importante dizer que Deus, Ele pode transformar as maldições em bênçãos, mas as consequências sempre virão, não é verdade? Olha o que aconteceu com Israel e Agar. Tiveram que ir embora. Você acha que Abraão quis mandar eles embora? Foi fácil para ele mandar o filho dele embora? Mas Deus prometeu que iria cuidar dele, né? Deus é especialista em transformar maldição em bênção. E olha, a gente precisa confiar mais. Confiar quer dizer o que? Esperar. Orar e esperar. Ter paciência. E não querer agir, né? Contornar as coisas. Ah, já que Deus vai me dar isso, então deixa eu colocar uma pressãozinha aqui para acontecer logo, né? A gente faz assim. Segundo ponto, certeza da providência. Uma característica que revelava, né? Elias. Aí nós vamos lá em 1 Reis 17, verso 2 a 7, e fala que depois que ele deu o recado para o rei Acabe, ele teve que o quê? Teve que fugir, porque ele iria ser perseguido. E foi o que aconteceu. Muitos profetas naquela época foram perseguidos e mortos. Por quê? Acabe, ele se desviou, né, dos princípios do caminho de Deus, se casou com Josebete, não é? Jezabel, exatamente, obrigada. Se casou com Jezabel, se envolveu com deuses pagãos, e como ele era rei do povo de Israel, o povo de Israel estava sendo contaminado também. E aí o que aconteceu? Ele foi lá, respondeu, ele obedeceu a ordem de Deus, deu um recado e teve que fugir. Então vamos ler comigo, acompanhe. 1 Reis 17, verso 2 a 7. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão.
e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então Deus, resumindo, mandou ele ir para o monte, né? Para ele ficar ali, para que ele não fosse atacado pela Jezabel. Ele ficou ali, Deus cuidou dele. E muitas vezes, agora nós iremos olhar para a nossa vida, nós cristãos, descendentes do povo de Israel, que estamos na missão todos os dias, passamos por lutas, por desafios, não é verdade? E nós precisamos ter certeza de que Deus vai cuidar da gente. E aí o que aconteceu aqui? Ele ficou lá sendo alimentado pelos corvos. Quando, como parou de chover, o rio secou, o ribeiro secou. Então ele teve que tomar outra providência. E Deus o direcionou até a casa da viúva de Sarepta. E aí isso está lá em 1 Reis 17, verso 12. Aqui foi uma prova de fé para ela também. Por quê? Imagina, vamos nos colocar no lugar dessa mulher, né? Está lá eu, viúva com um filho para sustentar, passando dificuldades dentro de casa, e um homem estranho chega na nossa casa, na minha casa, pedindo alimento. E a única coisa que eu tenho é uma farinha e um azeite. A única coisa que eu tenho. E olha, essa é a última refeição. A última refeição que eu tenho para dar para o meu filho. E depois disso aqui, acho que a gente vai morrer de fome. Então isso aqui foi uma prova de fé para ela também. E o que aconteceu? Elias chegou para ela e falou assim: olha, você prepara então, por favor, para mim aí farinha e o azeite que você tem e dá primeiro para mim, depois você e seu filho comem. E isso foi um teste de fé para ela. Ela aceitou o desafio, ela confiou, né? E por muito tempo eles comeram. Deus providenciou. E ela viu que esse homem realmente era um homem de Deus. Porque nada ficou faltando na casa dela. Deus estava com aquele homem. E o que aconteceu depois? Aconteceu que o filho dela veio adoecer e morreu. E o que a gente pode tirar de lição dessa história? No caso, ela veio questionar, né? Lá em 1 Reis 17, verso 17 e 18 fala: depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Veste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Os deuses pagãos daquela época, as pessoas entendiam que quando os filhos morriam, né? Porque era um castigo dos deuses. Era uma doutrina, uma questão do paganismo lá na hora. Então Deus mostrou para ela que Ele era um Deus de restauração, de união de lares, de família. E como ela teve fé naquela situação, Deus foi lá e restaurou e deu a vida para o filho dela de volta. Mas agora vamos voltar para a nossa realidade hoje. Como que é a realidade? Histórias da Bíblia são muito bonitas, né? Mas na vida real, às vezes nós passamos por provas que nós olhamos assim e falamos: gente, eu acho que eu não vou conseguir suportar isso. A vida, ela nos dá provas e dificuldades que muitas vezes a gente quer desistir, não é verdade? Muitas vezes a gente quer desistir. E aí, uma breve reflexão sobre isso. A história, a lição desse trimestre para mim tem me ensinado muita coisa. Inclusive, eu até consegui ligar uma coisa com essa história aqui, levando para nós. Vamos lembrar aquela história lá de Jó, né? O que foi falado na lição. O que aconteceu? Primeiro, Jó veio a questionar a Deus por que ele estava passando por todas aquelas coisas.
Muitas vezes a gente se encontra na posição de Jó, né? Nossa, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Será que Deus não está comigo? Ou a gente só vem murmurar mesmo? Fala, olha, alguma coisa de errado? Por que, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? E aí, muitas coisas acontecem. O que a gente está aprendendo na lição, gente? Existe um mundo sobrenatural, um conflito cósmico que acontece e a gente não vê as coisas. Eu só sei que o inimigo, ele trabalha 24 horas por dia. E muitas vezes tudo que a gente vê é o que está no nosso nariz, né? É só o que está na nossa frente. E aí a gente começa muitas vezes a querer o quê? Questionar, murmurar, duvidar de Deus, ficar com raiva de Deus. A gente quer se afastar de Deus no momento que nós mais precisamos dele. E o que Deus falou para Jó quando ele veio a questionar? Vamos lá comigo em Jó 38, verso 1 a 12. E muitas vezes essa pode ser a resposta para nós nesta manhã. Não sei o que você está passando na sua vida, as lutas que você está enfrentando, mas essa pode ser uma mensagem, uma resposta para você nesta manhã. Jó 38, verso 1 a 12. Alguém pode ler, por favor? Então, no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinge os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medida? Sobre que estão firmadas as suas bases, ou que ele sustentou a pedra do lago? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem cerrou o mar com portões quando irrompeu o vento? E quando eu me pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas? E disse: até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas sombras. Algumas vezes na vida você deu ordens à madrugada ou mostrou ao amanhecer o seu lugar? Basicamente o que está dizendo aí é uma pergunta que está até aqui na lição, né? Deus devolvendo para Jó e falando: olha, por que você fala tanto quando sabe tão pouco? Isso é muito forte. Muitas vezes a gente fica questionando Deus, ao invés de confiarmos nas providências dele. Existe um mundo sobrenatural que a gente não consegue entender muitas coisas. E a gente quer o quê? A gente quer que tudo faça sentido. Eu sou esse jeito, eu tenho esse lado para mim. 2 mais 2 é 4, então tem que fazer sentido, entendeu? E eu fico questionando muitas coisas. Isso para mim foi uma resposta de Deus também. E agora, nas adversidades, nós também temos que confiar em Deus e não nos afastarmos dele. Porque nem sempre vai acontecer como aconteceu aqui com a viúva de Sarepta. No caso aqui, ela foi privilegiada, né? Mas nem sempre Deus vai voltar, vai dar a vida, vai responder de acordo com o que a gente quer. E a nossa atitude como cristãos é sermos fiéis a toda a prova, mesmo diante das adversidades. As adversidades, inclusive, elas estão nos treinando e nos tornam pessoas mais fortes. Vocês já pararam para pensar nisso? O que seria de nós
sem as lutas, sem a tristeza. Imagina se fosse tudo perfeito. Para que a gente ia precisar de Deus? Vocês já pararam para pensar nisso? Para quê? Muitas vezes a tristeza nos faz voltarmos para Deus. A vida está tão boa, dinheiro está aí, não está faltando, casamento, filhos, família, está tudo muito bom. Para que eu vou precisar de Deus? As pessoas se esquecem. As dificuldades, inclusive, nos treinam para o final dos tempos. Como que os cristãos sofreram no passado? Muitos cristãos foram mortos, queimados vivos. Hoje em dia, eu não sei se a gente conseguiria passar por essas lutas e provas que eles passaram. Hoje em dia o nosso país é laico, liberdade religiosa, você faz o que você bem entender. Tudo é permitido. Tudo ficou muito fácil. Então, entenda, as lutas que você enfrenta te treinam para você ficar mais forte diante das dificuldades que nós teremos que enfrentar. E também é importante dizer que muitas das coisas que nós passamos são própria consequência dos atos que nós tivemos no passado. Más escolhas, tomamos más decisões. E como eu disse, Deus, Ele não tira as consequências da nossa vida. Ele pode transformar, sim, maldição em bênçãos. Ele atua de uma forma sobrenatural. Mas as consequências dos nossos atos sempre virão. Lembre-se sempre disso. Certeza da providência e agora proclamação da verdade. O que aconteceu então? Lá em 1 Reis 18, verso 20 a 40, lá vai contar o que Elias fez. Ele chegou, depois de 3 anos fugindo, escondendo. Olha só, a terra ficou 3 anos sem chuva. O povo de Israel ficou 3 anos na seca. E o que aconteceu? Deus foi lá e mandou Elias ir encontrar o rei Acabe e falar que iria voltar, devolver a chuva. Mas eles precisariam o quê? De um posicionamento. Escolher, vocês vão seguir a Baal ou a mim? Porque eu sou Deus, Baal não é ninguém. Tudo que Deus quer de nós é um posicionamento. A decisão, esse negócio de ficar em cima do muro para Deus, é como se você já estivesse decidido o lado que você está. E aí eu te pergunto, você tem vivido como você diz que acredita? Estar aqui vir à igreja é muito fácil. Vir à igreja é muito fácil. Mas e viver? Quem é você quando ninguém está olhando? O que você faz? Os pecados ocultos? Como que você é dentro da sua casa? Como que você se relaciona com a sua esposa? Com o seu marido? Com os filhos que Deus te deu? O seu lar é uma bênção ou uma maldição? Traz paz ou um peso? E tem uma frase que me chama muita atenção. Busque, além de ser usado por Deus, ser aprovado por Ele. Muitas pessoas acham que estão na frente da igreja, que pregam, que cantam, estão de acordo. Mas não, qualquer um pode ser usado por Deus, até um burro foi usado por Deus. Deus usa quem Ele quiser. Mas de ser aprovado por Ele é muito mais desafiador, muito mais difícil. Vocês já pararam para pensar nisso? Deus quer de nós um posicionamento. E foi isso que Elias fez lá naquele dia em cima do monte. Ele reuniu todo o povo de Israel e ele chegou para eles e perguntou: olha, quem vocês querem seguir? Quem vocês querem seguir? Lá, 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando coceareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se é Baal, seguiu. Porém o povo
deuses falsos, mas nós temos muitos deuses aí que a gente coloca acima de Deus, não é verdade? Os vícios ocultos, os vícios, tudo que a gente coloca em primeiro lugar na nossa vida, é como se a gente estivesse colocando no lugar de Deus. Esse negócio da liberdade religiosa tornou tudo muito fácil, porque as pessoas, como a irmã falou lá na lição, né, o carnaval, as pessoas estão vivendo que para sustentar os desejos da carne delas, é prazer, é isso que o mundo está pregando hoje, liberdade. As pessoas não sabem nem o que é liberdade. Liberdade é você ter o domínio das suas emoções, ter o domínio da sua mente, do seu corpo, ter o domínio de você. Isso é ser livre. Por que eu estou falando isso? Porque, olha, esse negócio de Deus falando assim, olha, decida quem que você quer seguir, eu ou Baal. Deus está te perguntando hoje, nessa manhã. Ele está querendo um posicionamento de cada um de vocês aqui. Quem que você quer seguir? Eu não sei quando Deus vai voltar, mas e se eu morrer hoje, amanhã? Eu tenho que viver e me preparar para eu morrer livre, leve, com a consciência limpa, não é verdade? E hoje eu tenho que decidir. Mas olha, a lição dessa semana está falando sobre uma coisa muito importante também, sobre o livre-arbítrio. E na lição nós até comentamos, né, que existe um mundo sobrenatural acontecendo, uma guerra espiritual acontecendo que nós não enxergamos. Tudo gira em torno do grande conflito. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Satanás, ele é o príncipe deste mundo, não é o que está falando da lição? E aí? E o livre-arbítrio? Como é que funciona esse negócio de livre-arbítrio? Satanás, ele age de acordo com o que Deus permite. E Deus, ele tem um limite também, né? O limite de Deus é o nosso livre-arbítrio, que ele respeita. Deus, ele não invade. Ele te deu o livre-arbítrio, ele te ama tanto, que ele quis te dar o livre-arbítrio. Ele falou assim, olha, mesmo que eu tenha que morrer, eu prefiro dar a você o livre-arbítrio do que eu criar um robô. Isso foi o maior ato de amor da face dessa terra. E outra coisa, o livre-arbítrio, gente, não é só um simples poder de decisão ou liberdade de pensamento. Isso envolve tantas coisas que essa semana, quando eu estava estudando algumas coisas, me veio uma coisa que eu nunca tinha pensado. Olha só, Deus te deu o livre-arbítrio, mas Satanás, ele luta todos os dias para destruir o seu livre-arbítrio. Vocês sabiam disso? Ele quer tirar isso de você. E como que ele vai fazer isso? Vocês acham que ele está parado esperando Deus voltar? Ele quer levar o máximo de pessoas com ele. E ele age de forma tão assim estratégica. Ele manipula você, ele te dá o que você gosta, o seu ponto fraco. Então, olha, você tem o livre-arbítrio, mas você precisa saber usar esse livre-arbítrio. Não é simplesmente assim, pensar. Eu consigo pensar. Tipo, eu consigo fazer uma conta matemática. Não é isso. O inimigo, mente, caráter e personalidade, fala assim que Satanás, ele está nos acompanhando desde o ventre. Desde quando a mulher está ali tendo um bebezinho, grávida, como que ele tenta manipular a mente dessa criança? Ele vai lá e vai trazendo, colocando coisa na cabeça da mãe, coisa na cabeça do pai, fazendo essa mãe ter muitos problemas emocionais na gravidez. Às vezes a mãe não quer ter esse bebê, ela rejeita o filho. Ela queria ter um menino e veio a menina. Aí vai gerando vários traumas esse bebezinho. Ele já nasce com um bloqueio de rejeição, um trauma. Então o inimigo, ele já vai infiltrando traumas na sua cabeça. Isso é uma forma de manipulação. Acompanhe comigo a linha de raciocínio. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque as pessoas falam do livre-arbítrio de uma forma tão assim simples, né? Poder de pensar, poder de escolher. Mas vejam que o inimigo, ele é tão astuto
as coisas. Às vezes a gente acha que a gente sabe, que a gente é tão inteligente, mas ele já está a 50 passos à nossa frente. Traumas, eles mudam a concepção que você tem de você, a forma como você pensa, a forma como você se enxerga, a forma como você se relaciona com as pessoas, como você lida com a sua vida. Se você vive o propósito de Deus para você, então ele tenta te bloquear lá no início. Por isso que assim, a gente não deve ficar preso ao passado, mas a gente deve entender o passado. Por quê? Porque às vezes o passado está me impedindo de viver o futuro. Então a gente precisa resolver. Vocês estão entendendo? Agora não, a gente fica tão manipulado, tão preso, que a gente nem entende o que está acontecendo com a gente. Aí a gente vai lá, não sabe se relacionar, a gente vai lá e se envolve, faz coisas erradas, o inimigo vai agir. E outra coisa, uma coisa muito interessante também, além dos traumas, dos bloqueios emocionais, por isso a importância de nós entendermos, buscarmos sim o autoconhecimento, não para nos vangloriarmos, para nos exaltarmos, mas para entendermos o problema e resolvermos. Porque a cura, Deus é a cura, não é? Deus que cura, não é um psicólogo, não é ninguém que vai curar a gente. Mas se eu entendo o que está acontecendo, o erro, então eu tenho como resolver o problema. Eu preciso me desbloquear, liberar isso. Olha que interessante. E assim é uma das formas da gente o quê? Ter o domínio das nossas emoções, ter o domínio da nossa mente. Outra forma que Satanás nos manipula, que ele controla a nossa mente e atrapalha o nosso livre-arbítrio. A gente viu isso na lição dessa semana. Olha que interessante. Eu ficava questionando assim, olha, mas será que o diabo fala na minha mente mesmo? Porque, sei lá, eu que penso as coisas, eu que penso, eu que raciocino. Será que isso acontece? Mas na própria Bíblia relatou isso. O que falou na lição de domingo? Olha só, durante 3 semanas, Gabriel se empenhou na luta com os poderes das trevas, procurando conter as influências que estavam agindo na mente de Ciro. O que isso quer dizer? O diabo controlando os pensamentos de Ciro. Para conter as influências que estavam agindo na mente. Olha que interessante isso. E muitas vezes a gente acha que isso daí é papo furado, né? Ah, não. Quem pensa sou eu. Ele não tem poder de controlar meus pensamentos. Ele não tem poder de entrar na nossa mente para ver os nossos pensamentos. Ele não lê a nossa mente, mas ele pode nos manipular. Exatamente. Né? Como ele fez aqui com Ciro. Por causa dos para tentar interferir. Por causa dos comportamentos. Exatamente. Então, o inimigo, ele trabalha assim. E como que eu sei quando o pensamento ele é puro, ele é de Deus ou não? Como que eu vou saber, gente? Pelo comportamento. Exatamente. Olha só, quais são os frutos do Espírito Santo? Paz, amor, bondade, alegria, paciência. E olha aqui, vocês estão bem informados, né? Vocês conhecem os frutos do Espírito Santo: paz, amor, mansidão, domínio próprio, equilíbrio, domínio próprio. Mas olha aqui, como que eu sei se o meu pensamento está sendo direcionado por Deus? Mente, caráter e personalidade fala. Os pensamentos, eles geram emoções. Tudo que você
você pensa gera sentimentos, gera emoções. Aí você começa a pensar, você está buscando uma bênção, orando a Deus por algo, e você de repente vê ali a manifestação de Deus, o agir de Deus. De repente, você começa a ter uma ansiedade, você começa a ter medo, você começa a ter aqueles pensamentos negativos, você começa a se distanciar e falar: não, será mesmo que é a resposta de Deus? Não, mas será que é verdade isso? E começa a ter aquele monte de pensamento que vai desviando você e distanciando você de Deus. E aí eu te pergunto, de quem está direcionando isso? Quem está direcionando isso? Os frutos do Espírito Santo, ele traz o quê? Paz. Então, se você está pensando coisas que estão te trazendo sentimentos diferentes disso, eu já deixo um indício para você começar a questionar de quem é que está conduzindo esses pensamentos. Olha que interessante isso. O livre-arbítrio é muito mais do que uma simples questão de falar assim, o poder de decisão, o poder de pensar. A gente tem que olhar as coisas a fundo, não é verdade? E até o que eu penso eu preciso questionar. E aí eu tenho orado a Deus e falado assim: olha Deus, o Senhor me deu o livre-arbítrio, eu te agradeço, mas olha, eu peço para o Senhor controlar o meu livre-arbítrio, porque eu não sei o que é o melhor para mim. Só o Senhor que sabe. Então eu entrego esse presente que o Senhor me deu para você, o Senhor conduzir. Amém. Gente, o inimigo, ele quer destruir o seu livre-arbítrio. Ele trabalha 24 horas. Os vícios, a contemplação, mente, caráter e personalidade, como é isso? O que você contempla transforma o seu caráter. E o que você contempla? Aquilo que você assiste, aquilo que você come, aquilo que você escuta, o que você toca, tudo isso transforma o seu caráter. Inclusive, induz você no seu livre-arbítrio. Então, olha, Deus, ele está falando para você hoje: olha, eu quero um posicionamento de vocês. Decida que lado que você vai ficar. Se é o meu lado ou o lado do inimigo. Mas saibam que se você decidir o livre-arbítrio, né, com o seu poder de decisão, fala: olha, eu quero o lado de Deus. Mas isso é só o princípio de tudo. Porque a luta é todos os dias. No céu, na sua vida pessoal, você sozinho com Deus, no seu relacionamento com Deus, nas suas escolhas diárias. Vocês estão me entendendo? Isso conta. Isso conta muito mais do que você fala: olha, eu escolho Deus, eu decido batizar. Não é batizar, eu acho tão lindo, de entrega, mas é o princípio de tudo. A luta é todos os dias, todos os dias. E é isso, que é a mensagem dessa manhã, é o convite que Deus está fazendo para você nessa manhã. Ele está te convidando a decidir. Você tem um poder de decisão, ele não vai decidir por você, ele respeita o limite de Deus, ele te deu o livre-arbítrio. Mas você precisa usar isso com sabedoria, porque o inimigo, ele está tentando te tirar o livre-arbítrio que Deus te deu. E agora nós iremos ouvir uma música que fala exatamente